Tá começando o nosso RF Entrevista e hoje a gente vai conversar com a nutricionista Maria Helena Antonicelli, ela que atua no Programa Municipal de Alimentação Escolar aqui de Campinas como nutricionista responsável técnica pelo programa e é também coordenadora do Departamento de Nutrição da Secretaria de Educação. Primeiro, muito obrigada pela presença aqui no nosso RF News. Obrigada. Para a gente começar aqui o nosso bate-papo, né, vamos desde o início. E seria a gente falar da amamentação, que na verdade é um programa, né, de Campinas, que chama PIC. Eu queria que a senhora explicasse um pouco melhor para a gente o que é esse programa e como ele se insere na alimentação escolar. Tá. Hoje, né, nós temos as creches aqui em Campinas, elas recebem os alunos a partir dos 6 meses, até 4 meses, né, de idade, a gente já está recebendo essa criança. Então, é uma preocupação muito grande da alimentação, né? Quando a criança chega nessa escola, o que a mãe vai fazer? Até a mãe se sente um pouco insegura, né? Porque o pediatra acaba falando para ela que ela já tem que procurar fórmula infantil, que ela já tem que deixar de amamentar. E a gente sabe que a Organização Mundial da Saúde, ela preconiza que a criança seja amamentada acima de 6 meses, até 2 anos de idade, né? O que a gente faz aqui em Campinas? A gente incentiva que a mãe continue amamentando, mesmo que a criança entre para a creche. Então, a mãe voltou a trabalhar, ela vai ter um período de adaptação. Todas as nossas creches do município de Campinas, elas são equipadas com uma poltrona, que a gente chama de um cantinho para o aleitamento materno. Então, a mãe pode ir até a escola e amamentar o filho nos horários que ela já estava acostumada a fazer em casa. É difícil? É difícil, né? Então, qual é a outra alternativa que ela pode ter? Ela pode também retirar o leite e levar para a escola. A gente tem toda uma orientação, a gente tem um protocolo que as nutricionistas que são responsáveis pela escola, ela pode estar chamando a mãe lá, conversando e ensinando como que é feito, né? Como é que ela tem que transportar para ser um leite seguro também. As cozinheiras também são capacitadas, que esse leite chega congelado, ele fica armazenado nas nossas geladeiras nas escolas. A cozinheira ela vai descongelar esse leite em banho-maria e vai oferecer para a criança. Então, é todo um trabalho que a gente faz para a mãe também não deixar de amamentar, né, a criança em Campinas. E Campinas também conta com o PIC, que é o Programa de Primeira Infância Campineira, que também incentiva o aleitamento materno. Agora, no mês de agosto, a gente chama de Agosto Dourado, né, onde a gente faz uma campanha para as mães, para ter um incentivo, né, do aleitamento. Então, assim, todo mundo engajado para que essa criança não deixe de ter esse benefício do aleitamento materno. Que é o primeiro e o fundamental alimento, né, para essa criança, para desenvolver aí depois, até quando tiver maiorzinha, a gente sabe, né, os efeitos do aleitamento materno faz toda a diferença, né, numa criança. Infelizmente, nem todas as mamães conseguem alimentar, né, com o leite materno exclusivamente até os 6 meses, que é o que eles preconizam, né? Mas que se puder 1 ano, né? Mal não vai fazer, pelo contrário, depois tem a introdução alimentar, as papinhas, mas o leite continua sendo ali um alimento fundamental para essas crianças, então é importante isso, né? E por outro lado, existe uma legislação também, as mamães que trabalham, elas têm o direito de saírem para alimentar. Se elas estiverem, se tiverem, né, esse local para amamentação, perfeito, né? A gente tem as duas pontas trabalhando juntas, a Justiça do Sim. Trabalho auxiliando essa mamãe, que ela possa sair do trabalho, e por outro lado, a creche, né, o município dando esse amparo necessário para que ela possa ter o cantinho dela de amamentação ali, né? Porque a primeira coisa é quando a criança vai para a escola, a mãe volta a trabalhar, e aí, como que eu vou fazer? Lógico que, como você falou, a gente tem mães que não conseguem estar amamentando, a gente tem as fórmulas infantis indicadas para cada idade, mas assim, para a gente fazer a introdução alimentar de uma criança que foi amamentada, é diferente, né? Então, assim, o risco dela ter alergias, dela ter até seletividade, rejeição dos alimentos, é mais fácil quando ela não ter, quando ela é amamentada, né? E aí a gente tem toda essa introdução alimentar também. Então, a criança que seguiu certinho, está no 6º mês, começa com a introdução dos alimentos, com as papinhas, né? Então, tem todo esse cuidado que a nutricionista também acompanha.
Agora, além dessa primeira infância aí, né, a gente tem também as escolas municipais e a alimentação hoje em dia é bem diferente, né? Queria que você falasse um pouquinho rapidamente para a gente explicar como é que acontece hoje a alimentação aqui em Campinas, que hoje a gente tem um cardápio muito variado, com frango, peixe, carne, proteínas, né, de verdade que são oferecidas para essas crianças, arroz, feijão, legumes. Não é mais aquela sopa, né, que muita gente até não gosta ou não comia na escola porque só serve sopa todos os dias. Hoje a situação é bem diferente, né? E é um desafio fazer com que essas crianças se alimentem bem, visto, infelizmente, que muitas acabam chegando já na escola, ali na idade do pré, primeiro, segundo ano, com uma alimentação, às vezes, não adequada para a idade delas, né? É. Hoje Campinas, né, ela sempre trabalhou, há vários anos já, com alimentação saudável, com incentivo de consumo de frutas, verduras e legumes, alimentos integrais. Então, nós somos a cidade aqui da região, a primeira cidade a colocar o pão integral, arroz integral, macarrão integral, para a criança ir acostumando, ir conhecendo e fazendo esse trabalho de educação nutricional mesmo, dando a oportunidade da criança experimentar e falar se ela gosta ou não. Então, os cardápios hoje são montados pensando eu sempre começo o cardápio com um ano de antecedência e o cardápio leva em consideração o tempo de permanência da criança na escola, então se a criança fica meio período integral, a idade da criança, é, a região também influencia bastante. Então, se a criança também já tomou café da manhã em casa, a gente sabe que não vai chegar na escola e tomar café da manhã de novo, né? A gente vai acabar até incentivando a obesidade. Mas a gente sabe que é uma região ou que a escola fica longe, que tem transporte, que as crianças vêm de uma outra região para aquela escola, então elas saem de casa muito cedo, quando chega na escola já precisa de um café da manhã. Então, a gente tem escolas com período parcial com duas refeições, o café da manhã e o almoço, e à tarde com o almoço e o lanche da tarde. E as escolas que cada vez mais estão aumentando, né, tanto das crianças do ensino infantil, como do fundamental e do parcial, também de períodos integrais, né? Então, é onde a criança praticamente faz todas as refeições, né? Então, a gente tem o café da manhã, o almoço, o lanche da tarde, às vezes a gente tem uma fruta também no meio da manhã, e há escolas até que eles saem até com um jantar. Então, 70% das necessidades diárias do aluno são atendidas na escola, no período integral. Isso realmente é muito importante, né? Porque quando a gente fala de insegurança alimentar, essa palavra, né, que acabou entrando no nosso vocabulário, infelizmente, há pouco tempo, não se falava nisso. Mas hoje muitas famílias vivem essa insegurança alimentar, quando não tem ou quando se tem muito pouco para comer em casa. Então, essa criança recebendo essa alimentação da forma correta faz com que ela também se desenvolva mais rápido e mais fácil na escola, inclusive com os aprendizados, né? Sim, todos os nossos cardápios, eles são pensados, né, para atender as necessidades nutricionais, né, do aluno. E também em Campinas, né, nós atendemos 300 mil refeições por dia. Então, nós temos regiões muito diferentes aqui em Campinas. Nós temos a criança, como você falou, em casa não tem, né, uma alimentação saudável, ou às vezes nem tem o alimento e acaba indo para a escola para se alimentar mesmo. E temos outras regiões em Campinas que a alimentação é uma alimentação que não é saudável. Então, a família tem um poder aquisitivo maior, mas acaba fazendo mais os gostos das crianças, né? Então, comprando um lanche, comprando um salgadinho, refrigerante, que não são hábitos nutricionais saudáveis e que vai prejudicar mesmo a criança na escola, né? Então, nós pensamos também nessas duas extremidades, da criança que come mal em casa por ter um poder aquisitivo maior, e aí entra nosso trabalho de educação nutricional, então de fazer as escolhas certas, de escolher os alimentos certos para a faixa etária certa, para ajudar também a criança no desenvolvimento na escola, né? Faz toda a diferença, sem dúvida nenhuma. Fato é que a merenda escolar, né, como a gente chamava antes, as tias da merenda fazem parte aí da infância de todos nós, né? A gente lembra, não tem como, pelo menos eu me lembro até do cheiro ali de alguns alimentos e remete à infância. E é um período que para a criança é fundamental no desenvolvimento dela, não só
a questão da saúde mesmo, mas social, né? Porque essa criança vai virar um adulto. E quando a gente é adulto, a gente não faz o que a gente quer. A gente faz o que é preciso fazer. E desde criança a gente tem que aprender a fazer isso para não sofrer muito quando chegarmos na nossa idade adulta. Então, uma alimentação mais saudável evita aí essas doenças, né, que atingem nossas crianças, como colesterol alto, pressão alta, diabetes, que infelizmente a cada dia que passa, elas são atingidas com menos idade, né, crianças aí com menos de 10 anos, já com pressão alta, e isso pode trazer problema gravíssimo lá na frente. Então, sem dúvida nenhuma, essa educação alimentar, não só das crianças que estão na escola, né, ali efetivamente se alimentando com essa comida mais saudável, mas reflete na família toda, né, que essa educação alimentar que muitos pais, não é nem por questão de não quererem fazer não, é por não terem conhecimento mesmo, acabam aí aproveitando essa chance, tendo esse conhecimento nas escolas e acompanhando aí o crescimento dos filhos, mudando a alimentação da família toda, que o que a gente quer é cada dia mais gente mais saudável, né? Sim, com certeza. Obrigada pela entrevista. Obrigada.